São muitos números, muitos cálculos. Vamos falar nesse AVNews de hoje de todas essas contas, de todas essas possibilidades financeiras do Vasco e de Campeonato Brasileiro. Você ainda acredita, primeiro, na classificação do Vasco, segundo, num clube em condição de disputar, comprando jogadores, pagando em dia, sem ter nenhum tipo de penhora? São assuntos importantes, que se convergem, porque o futebol não pode ser esquecido. Por mais importante e boa que seja a informação de equacionar dívidas, nada, nenhum de nós está aqui se não fosse pela bola. Por isso, o AVNews fala de futebol, mas também vai falar de finanças. Vamos trazer as consequências desse acordo e outras notícias, como, por exemplo, detalhes da informação que demos hoje à tarde sobre um novo patrocínio que o Vasco deve ter na camisa amanhã em Campinas e sobre os benefícios nas questões fiscais que o Vasco pode angariar tendo certidões negativas em função de estar liberado na área tributária. Essas e outras informações num AVNews muito recheado você vai ter em nome do bom jornalismo, da seriedade, da vontade de fazer o melhor, porque nós estamos aqui para isso. Ninguém aqui também tá de brincadeira. O AVNews volta já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Amanhã, 19 horas, tem Vasco da Gama e Guarani e Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Às 18h15 a gente começa com o nosso pré-jogo. E eu peço a você que curta o AVNews, que vem muito recheado, com informações de bola, informações de grana e outras informações também muito importantes. Dê aquela curtida, dê a compartilhada com o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando aos vascaínos que o AVNews está entrando no ar. Se você não é inscrito, torne-se inscrito no canal. E aí, em se inscrevendo, você tem aqui embaixo o sininho das notificações. Você dá um clique ali, toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser avisado. E torne-se membro do canal. O que você está esperando? É preço de um café. Você pode estar num grupo de mais de 200 vascaínos, batendo papo no Telegram, e toda a equipe está lá. Volta e meia a gente está resenhando, trocando uma ideia. Você pode participar do Arquibancada do AV no final de semana, sempre muito legal, um bate-papo, uma abertura de espaço para vocês. Enfim, tem muita benesse ser membro do canal Atenção Vascaínos. Quero dar um recadinho também muito importante que dou toda noite. Isso não é brincadeira, gente, é coisa muito séria. Lucrando em Home Office é um curso que você pode fazer pagando R$ 47 no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É muito simples. Você dá um clique, você faz o curso e você vai ter uma equipe de suporte que vai ensinar a você a ganhar dinheiro, dólar, em casa, no conforto da sua casa, sem encarar trânsito, patrão, nada disso. Mole, mole, fácil, fácil. Mas eu não consegui aprender, Flávio. Não tem problema. Eles devolvem o dinheiro para você. Zero problema. Você não tem nada a perder e tem muito a ganhar. O que você está esperando? Olha, estou esperando você, lucrando em home office. Bom, o jogo de amanhã é um jogo importante. O assunto de hoje do dia foi muito também a entrevista coletiva dada pela diretoria administrativa do Vasco, o presidente Jorge Salgado, o vice-presidente geral Roberto Duque Estrada e também o vice-presidente de finanças Adriano Mendes. Mas, para nós, é claro, isso é fundamental, é importante, a gente vai tentar dissecar isso de uma maneira mais lúdica, mais fácil, mais tranquila, porque é um assunto complicado para o torcedor, que faz uma equação que a gente faz também. Legal, bacana, mas vem cá, se a gente não ganhar do Guarani amanhã, a gente vai jogar a Série B ano que vem de novo. A preocupação nossa é com a Série B, é com o acesso para a Série A. Pode ser um pensamento pequeno, pode ser um pensamento simplista, mas é o nosso pensamento, é o seu pensamento, é o pensamento do torcedor.
Então nós vamos abrir o AVNews hoje falando de futebol, que é o que a gente faz sempre, há 2 anos e 7 meses, carregando essa bandeira, trazendo informação daquilo que nos move, daquilo que faz a gente estar aqui há esse tempo todo e você estar aí assistindo. E você que elogia, você que critica, só faz isso porque você gosta de futebol. Futebol é o carro-chefe do Vasco. Não adiantam outros assuntos se o futebol não for a prioridade. E olha, esse ano de 2021 é mais um ano para ser esquecido. Pensei que 2020 seria a última vez que falaria isso, já que foi um ano terrível. Que nada, 2021 consegue ser pior. Mas ainda há esperanças. E eu faço essa pergunta, a pergunta da capa de hoje. Você ainda tem esperança? Primeiro, número 1, na questão de classificação. Eu vou botar na tela aí algumas combinações. O CSA, adversário que nos venceu na última sexta-feira e que deu esse banho de água fria, tem 5 jogos. Ele ganhou do Vitória ontem em Salvador. Sendo que desses 5, 2 são fora de casa. Contra Avaí e Curitiba. Times que estão brigando aí pela classificação, estão em cima. Possível que ele perca para Avaí e Curitiba fora de casa? É possível, né? Se não, vejamos, o Avaí tem também 5 jogos. 2 fora de casa. Contra 2 adversários espinhosos, Guarani e Náutico. É possível que ele perca esses 2 jogos? Pode ganhar os outros 3. É possível. O CRB tem 6 jogos, mas digamos que o CRB vença o Sampaio Corrêa. Ele tem 2 jogos fora de casa, Operário em Ponta Grossa e Brusque, lá em Brusque. É possível perder? Claro, é possível perder. É bom lembrar que o CRB ainda pega a Ponte Preta de Campinas fora de casa. Nem vamos colocar esse adversário como perdido para os alagoanos. O Goiás, que vem de um empate em casa que todo mundo achava que ia ganhar da Ponte Preta por 2-2, tem 5 jogos. E tem 3 fora de casa. O Guarani, o Remo e o Operário. Ah, ele tem que perder os 3? Não. Se ele perder 2, empatar 1, ou se empatar 2 e perder 1, é possível? Acho que sim. O Guarani tem 6 jogos, incluindo o Vasco. Amanhã acontece um empate. E ele empata com o Botafogo na última rodada, jogando aqui no Rio. O que pode acontecer, mas o Botafogo é favorito. Concordam? Bom, nos outros jogos que ele vai jogar, que ele vença os demais e perca apenas 1. Por exemplo, para o Vila Nova lá em Goiás, também um adversário espinhoso. Todos resultados possíveis. Correto? Correto. Só que o problema somos nós. Porque com todas essas combinações, se o Vasco empatar 2 jogos, digamos, Guarani e Vila Nova, e ganhar 4, o Londrina na última rodada já em desespero para não ser rebaixado, e os 3 em casa contra Remo, Vitória e Botafogo, o Vasco entra. E entra como 4º colocado com 61 pontos. Diante de toda essa matemática, será que dá para acreditar que o Vasco vai conseguir se superar? Eu pedi essa opinião ao companheiro Jean Faísca. Jean, dá para acreditar nessa combinação de resultados não tão esdrúxulos? Chegamos a essa conclusão e o Vasco conseguir fazer o seu papel? Jean Faísca. Salve Flávio Dias e galera ligada aí no News. Flávio, a minha opinião, se ainda o Vasco pode conseguir o acesso, eu acredito. E esse eu acredito não é baseado num fanatismo de um torcedor que quer o bem do Vasco. É baseado naquilo que o Vasco fez desde a chegada do Nenê e do Fernando Diniz. Onde eu quero chegar? Por exemplo, as 2 primeiras partidas do Vasco, CRB e Cruzeiro. O Vasco deixou o adversário empatar, era após os 45 minutos do segundo tempo. Nas 2 derrotas sobre o comando do Fernando Diniz, que foram para Sampaio Corrêa e para CSA, nas 2 o Vasco teve a possibilidade da vitória, mesmo sem jogar, mesmo sem ser uma grande partida. Contra o Sampaio Corrêa, quem foi o melhor jogador em campo? O goleiro do adversário, Nenê, perdeu o pênalti. Agora contra o CSA, o Vasco estava vencendo o jogo por 1-0, tinha possibilidade de mandar e acaba entregando os gols para o adversário. Aquele gol de falta com aquela falha bizonha da barreira que foi mal montada, depois o segundo gol do CSA daquela maneira, com 4, 5 jogadores olhando um jogador caído no chão tocar a bola. O jogo contra o Náutico, 2-0 para o Vasco logo no início da partida,
Como pode o Vasco deixar empatar uma partida daquela, jogando toda uma pressão para cima do adversário? Enfim, para o Vasco conseguir essa classificação, eu acredito que aí vencer 5 de 6 partidas, primeiro, manter o nível de concentração lá em cima, como foi o jogo contra o Goiás, por exemplo, em que o Vasco mandou no jogo e foi senhor do jogo durante os 90 minutos. Então, antes de pensar em torcer para a combinação de resultado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o Vasco precisa sim fazer a parte dele. E para isso é jogador. O técnico pode montar o esquema que for, o modelo que for. Agora está na mão dos jogadores. Eles sim que tem que manter o nível de concentração alto, deixar tudo dentro de campo para que o Vasco consiga aí esse resultado. Volto a falar, não é baseado em fanatismo, é baseado em números. Em todas as partidas, desde a chegada do Denê e do Fernando Diniz, o Vasco teve a possibilidade da vitória em suas mãos. A nossa parte é a mais difícil, mas para isso o time precisa, a partir de amanhã, começar a cumprir esse roteiro, pelo menos não perdendo. Uma vitória seria maravilhoso, seria estupendo. E hoje quem traz as informações do Vasco é a Jéssica Dias, que cobriu o treino da manhã. O Vasco já está em Campinas. A talentosa Jéssica Dias está aqui no AVNews, trazendo as informações do Vasco que joga amanhã em Campinas. Manda daí, Jéssica! Muito boa noite, Flávio Dias. Boa noite para todo mundo que acompanha aqui esse AVNews. Estamos aqui nesse momento para falar sobre time. Hoje se trataram de vários assuntos no clube, né? Assuntos até importantes, relevantes, mas tão importantes quanto eles, ou talvez até mais importante ainda, sejam as informações com relação ao time do Vasco, que tem pela frente essa decisão contra a equipe do Guarani amanhã às 7 da noite lá no Brinco de Ouro. Hoje no Boletim do AV nós falamos sobre as possibilidades de mudança no time e até mesmo a possibilidade do Fernando Diniz mais uma vez ser conservador, mexer pouco na equipe. Mas nós fomos apurar, nós fomos atrás dessa informação e estamos aqui agora para confirmar para vocês que devem acontecer pelo menos de 2 a 3 mudanças nesse time do Vasco que vai a campo amanhã. Técnico Fernando Diniz conhece muito bem a equipe do Guarani, estudou muito o adversário, já enfrentou várias vezes pelo Ituano, já enfrentou várias vezes pelo São Paulo, sabe muito bem jogar no Brinco de Ouro e sabe que a equipe do Guarani tem pelo menos um ponto fraco no sentido das bolas paradas. E ele quer uma equipe forte, forte mesmo, Flávio, fisicamente, se impondo fisicamente, e usou esse discurso para os atletas. O Vasco precisa vencer a qualquer custo. Indo para as mudanças, o Lucão, esse deve permanecer na meta do Vasco. O torcedor ficou um pouco decepcionado, mas o Fernando Diniz está confiando bastante nele e tentando passar essa confiança para que ele não faça mais atuações ou não venha muito bem como nos últimos jogos. Na lateral direita, aí sim mudança. Léo Matos vai começar jogando no lugar do Zeca. Indo para a zaga, Ricardo e Castan devem ser mantidos. Na esquerda, o Riquelme também. E aí no meio mais mudanças, né? Porque o Nenê retorna de suspensão, aí existem 2 possibilidades. Ou o Andrei sendo sacado do time e entrando, Marquinhos Gabriel, ou até mesmo o Andrei sendo mantido. Marquinhos Gabriel ficando no banco de reservas, Andrei jogando mais avançado ao lado do Nenê e mais atrás o Bruno Gomes. No ataque, aí sim também mudanças que o torcedor já vinha pedindo. Gabriel Peck e Morato têm grandes chances de serem sacados da equipe. E aí nas vagas entrarem Léo Jabá e John Sanches. Essas devem ser as mudanças para esse time do Vasco, que ainda vai poder contar com o Matias Galarza, que foi relacionado, viajou e deve começar no banco de reservas, sendo opção para o segundo tempo. Flávio Dias, o Vasco precisa vencer. E quem vestir essa camisa precisa ter isso em mente. Independente de qualquer coisa, muita vontade, muita raça para voltar para o Rio de Janeiro com esses 3 pontos. Um beijo para vocês e até a próxima. O Vasco vai pegar um adversário dificílimo, complicadíssimo. O Guarani está 2 pontos na nossa frente. Lucas Rossafa, do jornal Correio Popular de Campinas, que nos ajudou demais essa semana, participou da live tradicional de segunda-feira, fez o AVCast, participou do Bom Dia Gigante, participou do News ontem e vai participar hoje de novo. Talentoso, interessado, crítico, acima de tudo, muito duro naquilo que ele noticia, bem do nosso estilo. A gente gosta assim, está conosco e a gente parabeniza e principalmente agradece ao jornal Correio Popular por ter um profissional tão bem qualificado como ele.
Lucas, nos passe informações do Bugre, que amanhã enfrenta o Vasco às 7 da noite no Brinco de Ouro da Princesa, Lucas. Um abraço aos amigos do Atenção Vascaínos. O Guarani treinou nesta quarta-feira à tarde e, portanto, encerrou a preparação para enfrentar o Vasco da Gama, quinta, a partir das 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Daniel Paulista tem força máxima à disposição para este confronto direto na briga por uma vaga dentro do G4. O zagueiro Thales e o volante, ou melhor, atacante Bruno Sávio, estão relacionados depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ficam à disposição, provavelmente na condição de titulares. Por outro lado, o técnico Daniel Paulista ainda não conta com o volante Eduardo Persson, em recuperação de problema muscular na coxa. Do contrário, Daniel Paulista vai colocar em campo aquilo que crê ser melhor para o Guarani neste desafio contra o Vasco. O técnico tem apenas uma dúvida na escalação: a manutenção do esquema tradicional 4-4-2, com 3 volantes e liberando o Regis um pouco mais na armação, ou retornar ao já conhecido 4-3-3, com 3 atacantes, sendo 2 abertos e Júnior Todinho centralizado. Inclusive, Todinho é a principal dúvida e ponto de interrogação na escalação. Ou o Júnior Todinho com o 4-3-3, ou o volante Índio, mantendo o esquema 4-4-2. A provável escalação do Guarani, que não tem baixas de última hora, tem Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a dupla de zaga com Thales e Ronaldo Alves e Bidu fechando na lateral esquerda. O meio-campo com Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, e o setor ofensivo com Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho ou Índio. Esta, portanto, o principal ponto de interrogação na escalação do Guarani. A tendência é de que a presença de público seja abaixo das expectativas diante do alto valor dos ingressos definidos pelo Conselho de Administração do Guarani. De Campinas, Lucas Rossafa, repórter do jornal Correio Popular, aos amigos do Atenção Vascaínos. É isso, amanhã às 18h15 estaremos aqui no pré-jogo com o nosso time completo para Vasco da Gama e Guarani. No próximo bloco, vamos falar da coletiva de hoje, das finanças, da grana, daquilo que pode trazer de benefícios todos esses acordos que a gestão está fazendo. E para o futebol, hein? O que vai sobrar? A gente perguntou isso hoje na coletiva. Já, depois do recadinho da 1xBet. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Você deve ter acompanhado hoje à tarde na Vasco TV a entrevista coletiva dada pela diretoria administrativa do Vasco. O presidente Jorge Salgado, o vice-presidente geral Duque Estrada e também o vice-presidente de finanças Adriano Mendes. Eles fizeram um longo relatório em relação ao acordo que o Vasco já fechou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tributos fiscais que tanto atravancam a vida do Vasco há tanto tempo. O Vasco incluiu 276 milhões, resumindo, em dívidas nessa renegociação, com um desconto de 48%, caindo para cerca de 138 milhões essa dívida. Esses valores, é claro, podem aumentar. A Fazenda Nacional deu até o dia 31 de outubro para o Vasco apresentar todas as dívidas, mas ficaram faltando dívidas que ainda estão levantadas, portanto, deve haver aí um acréscimo, deve ainda ter alguma coisinha a mais para somar a esse montante. O Vasco que vai pagar esse acordo por conta de uma natureza do débito, são 2 aspectos colocados: as dívidas previdenciárias, que podem ser pagas em 60 meses,
PIS, COFINS, enfim, são essas as dívidas previdenciárias e as dívidas não previdenciárias, imposto de renda, IPTU, outros tributos, essas dívidas podem ser pagas em 120 meses, 10 anos. O pagamento vai ser brando no início, depois vai aumentando para se tentar pagar isso dentro de um prazo. Ainda vão existir os pagamentos do Profut. O Vasco foi incluído, é uma regulamentação do governo para ajudar os clubes a pagar esses tributos, que começou em 2015. O Vasco continua com Profuts que não foram extintos. E no regime centralizado de execuções, no RCE, que são as dívidas cíveis e trabalhistas, o Vasco da Gama conseguiu também acordo para, em até 6 anos, diminuir essa dívida aí em 30%, de 351 milhões para 246 milhões. Algo que foi apresentado ao Ministério Público, pagamento acordado, dado ok para o Vasco fazer os seus pagamentos. Bom, resumindo, no próximo bloco a gente vai ter até a palavra do Alexandre Almeida, o nosso consultor financeiro, que vai dar a opinião dele sobre a importância dessas informações, dessas equações e principalmente da maneira como o Vasco escalona a sua dívida. Ter todo tipo de dívida e não saber aonde direcionar o dinheiro vinha tornando o clube totalmente sem condição de ser administrado. Agora você tem cada lugarzinho certo para colocar o seu dinheiro dentro de um prazo, dentro de uma maneira organizada, e aí você consegue pagar. Mas olha, a coletiva de hoje, que foi aberta a jornalistas, teve quase que 100% das perguntas direcionadas ao presidente, a Duque Estrada e também a Adriano Mendes, relacionadas ao futebol. Porque tudo isso só é possível porque o futebol existe. E o futebol está atrelado, mais uma vez eu digo, a mim, a vocês. E eu quero perguntar, a gente pode acreditar, primeiro, no cumprimento disso? Duque Estrada disse que é algo muito sério, não está se brincando. Mas o Vasco, durante anos, sempre fez acordos e nunca cumpriu. Inclusive nessa gestão, o ato trabalhista estava em vigor e o Vasco perdeu o ato trabalhista. Mas a gente quer acreditar, o torcedor quer ter esperança. Mas a maior esperança do torcedor, não há dúvida, é que na sua cabeça, na cabeça de apaixonado, a equação seja simples. Menos dívida, mais dinheiro sobrando, mais condição de investir no futebol, naquilo que ele ama, naquilo que ele alimenta a sua paixão, porque é um círculo. Ele paga a dívida do Vasco em função da paixão que ele tem pelo futebol. O futebol precisa dar retorno para ele. Do jeito que tá, essa roda tá empenada, porque o torcedor só paga e o torcedor não tem um time competitivo. O Vasco tem pouquíssimas chances de subir, por exemplo, para a Série A esse ano. E eu fiz uma pergunta, você vai ouvir a minha pergunta ao presidente Jorge Salgado, exatamente sobre esse ponto. E o futebol? Vamos então à minha pergunta e à resposta do presidente Salgado e do vice-presidente de Finanças, Adriano Mendes. Grande abraço a todos ligados aqui na Vasco TV, um abraço aos componentes da mesa, presidente Jorge Salgado. A minha pergunta pode ser respondida pelo presidente ou até pelo Adriano Mendes também. O Vasco criou uma fama nos últimos anos de um clube mal pagador. E isso respinga no torcedor, porque no dia a dia na rua, quem é alvo de chacota é o torcedor, porque ele é o que não paga, porque ele é torcedor do Vasco. Então, uma notícia como essa sempre trouxe um pouco mais de esperança, um pouco mais de alegria, que essa fama vai embora. Só que nesse momento a maior preocupação do torcedor do Vasco é amanhã, porque se o Vasco não ganhar do Guarani, o Vasco praticamente vai decretar a permanência na Série B por mais um ano. O torcedor quer saber, e eu passo essa pergunta para vocês. Esse acordo, essa amortização da dívida, pode trazer que benefícios e consequências para o futebol já, para 2022, para se formar um time mais competitivo, visto que as receitas do Vasco para pagar essas dívidas vêm da paixão do torcedor. Então a equação que eu quero entender, como motivar um torcedor que vai pagar essa conta se não tiver um time competitivo? Dá para prometer que a equação desse problema pode trazer solução a curto prazo na montagem de um time melhor? Um grande abraço, muito obrigado. Ô Flávio, tudo bem? Agradeço aí a sua pergunta. Vou tentar te responder resumidamente, depois eu passo para o Adriano para ele complementar. Essa redução de dívida, como você
como você bem falou, ela pode trazer, sim, benefícios para o nosso clube o ano que vem. Apesar da redução de dívida não ser uma injeção no caixa do clube, tá? Não entra dinheiro imediatamente no clube, mas vai nos permitir ter um fluxo de caixa futuro melhor que o atual. Então, consequentemente, a gente poderá, a partir do ano que vem, começar a alocar mais recursos no futebol à medida que a gente reduz a nossa dívida, à medida que a gente tem que pagar menos encargos sobre a dívida. Então, eu acho que esse acordo é importante por isso, porque apesar de a gente conseguir uma redução grande na dívida, isso vai refletir também no futebol. Ô Flávio, tudo bem? Boa pergunta, assim, primeiro ganharemos amanhã, né? Então a primeira parte, certeza absoluta. Mas na questão aqui da dívida, assim, primeiro dá para ver nesses slides a diferença no Vasco em poucos meses. Quando você fala de mudança a curto prazo, você fala de mudança estrutural, como essas foram feitas agora. Injeção de recursos, investidores, né? Parcerias. Isso só é feito se você tem previsibilidade e confiança em um clube saudável. E você começa a ver isso no Vasco, além do potencial absurdo que o Vasco tem. Então sim, isso aqui é vital para que a gente possa ter cenários melhores ano que vem. De imediato, né, na questão de investimento. Em relação ao futebol especificamente, sempre estão sendo previstos melhoras gradativas em relação ao futebol. O tempo passa, o futebol vai estar recebendo mais recursos, vai estar sendo mais qualificado, e esse é um planejamento que não se abre mão. Então, evidentemente, tudo que está sendo feito para o core business do Vasco, que é futebol. É a nossa paixão, é isso que é Vasco. Então, todo planejamento deságua na questão de investimento no futebol, sempre maior, e isso pode fazer um imenso atalho para um investimento ainda maior ainda. É isso, meu amigo. E uma outra pergunta feita por outro jornalista também foi direcionada a algo ainda mais pontual: a permanência na Série B. Porque o Vasco precisa ter dinheiro para pagar a sua dívida. E olha, o presidente Jorge Salgado vai dizer e prometer que até o final do mandato dele, o Vasco vai ter uma dívida menor, o Vasco vai conseguir gerir todas as suas situações financeiras e vai ter times competitivos. Tá gravado, tá falado. Vamos então à resposta do presidente Jorge Salgado sobre a questão das perspectivas, pagando essa dívida, mas ficando na Série B. Não vai ser mais difícil, presidente? Eu acho que a gente tem ainda condições de subir para a primeira divisão. Matematicamente a gente tem essas condições, a gente poderá, dependendo de alguns resultados, a gente pode até perder mais um jogo e subir para a primeira divisão. Então, a gente não jogou a toalha, a gente acha que pode sim subir para a primeira divisão. É difícil? É muito difícil. A probabilidade é baixa? Você citou 5%, a probabilidade é baixa. O que a gente está fazendo diante desse cenário? A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube. Achamos que o ano que vem, mesmo na Série B, a gente deve manter o mesmo nível de receita desse ano, com possibilidade de aumentar. Estão na mesa também algumas outras possibilidades de ingresso de recursos no Vasco, tanto do ponto de vista de captação, como também do ponto de vista de negociação desse ou daquele jogador. Então, eu acho que a gente está bastante respaldado do ponto de vista financeiro para o ano que vem, tanto vendendo jogador, tanto captando novos recursos e também mantendo o nosso faturamento. Para você ter uma ideia, a nossa camisa começou o ano valendo 12 milhões de reais e vai terminar o ano valendo 24 milhões de reais. Isso é um pequeno sinal da confiança que os patrocinadores têm na nossa gestão e um pequeno sinal do potencial que a gente tem para frente. A maioria das pessoas que conhecem um pouco mais o Vasco do ponto de vista administrativo, financeiro, estão vendo essa gestão com muito bons olhos e estão começando
a querer abrir oportunidades para o nosso clube. Eu estou bastante otimista em relação ao futuro do Vasco. Eu prometi na campanha que eu entregaria um Vasco com muito menos dívida, um clube muito mais amigável e muito mais forte do ponto de vista do futebol. Você pode me cobrar isso daqui a 3 anos. Mas já a partir do ano que vem, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter um nível de receita que vai suportar o Vasco na 2ª divisão, se assim tiver. Mas não vamos nos precipitar. O campeonato não acabou, tem muito jogo, tem muita pontuação, não só do Vasco, mas dos outros clubes, o que nos faz ainda achar que tenhamos possibilidade de permanecer na 1ª divisão. E no próximo bloco nós vamos falar sobre essa palavra, perspectiva, mais uma vez usando a esperança. A esperança, um especialista vai falar sobre isso já aqui no News. E além disso, o que isso pode trazer de melhorias, benfeitorias, como por exemplo, certidões negativas. E a informação que nós demos hoje à tarde, de um novo patrocínio para o Vasco na camisa amanhã. Mais detalhes já, depois do recadinho da NFT Esportes. Vem aí novidade nesse mês de novembro. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Sport é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado. Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos. Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. Você está vendo aí na tela uma apresentação que foi feita hoje durante a entrevista coletiva, que mostra a dívida do Vasco. A dívida quando a gestão entrou, em dezembro de 2020, na área tributária de 331 milhões, na área civil e trabalhista 380 e a dívida bancária em 121. Eram 832 milhões. Pela perspectiva para dezembro de 21, a dívida trabalhista cai para 221. Cai para 246 na questão civil e trabalhista, e aumenta um pouco, mas se mantém quase irregular na dívida bancária em 133 milhões, baixando para 598 milhões, uma redução e um alongamento para o pagamento dessa dívida. Pois bem, esses números animam, sim, mas será que são factíveis? São realidade? São possíveis de cumprimento? Eu fui ouvir o Alexandre Almeida, nosso consultor financeiro, antigo parceiro, companheiro aqui do canal, que sempre quando o assunto é grana, ele que é gestor de fortunas, de carreira, pessoa que conhece mercado financeiro, 25 anos trabalhando em comércio varejista, na área de banco, pode falar muito bem sobre isso. Quais os benefícios e qual é a melhoria para o Vasco em relação a essa situação, Alexandre? Boa noite, Flávio, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco da Gama deu um importante passo aí na reestruturação financeira, fez um acordo com a Procuradoria-Geral de Fazenda, através do doutor José Cândido Bolhões, nosso vice-presidente jurídico. Um acordo importante que não só no aspecto de trazer aí o caixa do Vasco, né, no fluxo diário aí mensal, para uma condição de pagamento melhor, com mais giro de caixa, permite também que o Vasco não corra mais o risco aí de eventuais penhoras, como vinha ocorrendo por conta dos atrasos. Esse regime centralizado de execuções, ele faz com que o Vasco tenha aí uma blindagem, né, obviamente cumprindo o acordo, não atrasando mais, faz com que o Vasco se sinta protegido no tocante a não ter penhoras aí à revelia, o que traz aí um transtorno terrível
ao dia a dia do clube. É importante frisar que, com esse acordo, o Vasco, além de alongar o prazo, sendo uma renegociação, ele consegue fazer com que essa dívida venha a valor presente e o governo concede ali os descontos, o deságio da operação, então torna aí essa dívida menor, né, no montante total. É importante, volto a frisar aqui, que o Vasco cumpra mensalmente com o acordo para que não haja aí quebra desse acordo e essa dívida volte aí a um valor que seja impagável. Mas é importante que o Vasco siga trazendo aí, junto com a sua equipe de diretoria executiva, os seus executivos de marketing, a diretoria financeira do clube continue buscando ainda soluções de novos acordos com outros credores, porque esse com o governo é muito importante, porque era um dos que mais pesavam no fluxo mensal do clube e que já tinha um atraso importante, relevante no tocante a esses pagamentos, e com esse novo parcelamento, né, essa nova perspectiva do clube gerar condições de honrar os seus compromissos em curto prazo com o fluxo de arrecadações novas, né? O clube fez aí um acordo recente com novos patrocinadores, enfim. Isso é importante para que possa existir um planejamento melhor no tocante a novas contratações, saneamento da própria folha de pagamento. Então esse acordo de hoje celebra assim um passo importante que a diretoria do Vasco da Gama deu no sentido de ganhar fôlego nos seus compromissos recorrentes. Então está de parabéns aí a diretoria, junto à pessoa principal do Dr. José Cândido, que conseguiu aí um importante passo na caminhada aqui da escala, né, de frear um pouco essa escala de endividamento do Vasco, que realmente trazia assim muita inquietação no dia a dia do clube. Então eu acredito que a partir de agora o Vasco consiga aí, a partir do próximo mês, já que a dívida até o dia 31 de outubro, tudo que estava em atraso até aquele período pode ser composto aí nesse novo acordo, e aí o Vasco, a partir aí do mês de novembro, dezembro e os próximos meses, conseguiu honrar sem sustos os seus compromissos. Ok, Flávio, um grande abraço a todos aqui no canal Atenção Vascaínos e até a próxima. Um aspecto importante, fazendo o acordo com a Fazenda Nacional, o Vasco tem a possibilidade de, em estando bem com a área tributária, ter as certidões negativas. Aquelas certidões que são capazes para captação. E olha, eu pude apurar hoje, logo depois da entrevista coletiva, que isso está no radar. Já há uma grande empresa que poderia ajudar na melhoria estrutural da base, do CT do profissional, através da captação com as certidões negativas em função desse acordo com a Fazenda Nacional. Com essas certidões, não há nenhuma injeção financeira, assim captação através, dependendo do local, se for Rio, se for fora do Rio, de impostos, ao invés de se pagar ao governo, se transfere e aí se faz a injeção no projeto incentivado. E poderia já acontecer isso. E um outro aspecto que também é muito importante, as certidões podem dar ao Vasco um grande parceiro para estar junto na licitação do Maracanã, na gestão do Maracanã, porque o Flamengo tem grana. Agora o Vasco entraria com grana através da questão da lei do incentivo. Isso tudo já é uma ajuda nesse acordo da Fazenda Nacional. Até procurei saber daquele dinheiro da Caixa Econômica, lembra que estava preso pela falta das certidões? Pois bem, essa situação ainda depende de alguns gatilhos, algumas situações que ainda estão atravancadas, mas pode ser um passo bom até para se conseguir a liberação dessa grana da Caixa Econômica Federal. Duas informações importantes. Nós demos hoje à tarde no Boletim AV e nós vamos ter a confirmação provavelmente amanhã do clube. O Vasco está fechando mais um patrocinador, já está fechado. Para a barra da camisa, não se sabe se na parte da frente ou na parte de trás. E essa nova parceiro ou esse novo parceiro deve ser anunciado no jogo de amanhã, deve fazer a sua estreia na camisa no jogo de amanhã contra o Guarani. Contrato até o final de 2022, ainda não sabemos qual é o ramo, enfim, qual é a empresa específica, mas o contrato que vai
fazer com que, de forma incrível, mesmo com toda essa crise, toda essa situação esportiva, com todos os problemas políticos do Vasco, financeiros, o clube tenha saído de 14 milhões da sua vestimenta, do seu material esportivo, do seu uniforme, para um patrocínio de 24 a 25 milhões, que é realmente algo louvável. Parabéns, porque você conseguir vender nesse momento tão negativo, nessa contramão que o Vasco está tendo, não conseguindo praticamente subir para a Série A, é algo para se aplaudir. E um outro aspecto que também nós conseguimos apurar, não acontecia desde a adesão em massa no final de 2019. O Vasco teve um crescimento de sócios esse mês, mais 2.000 sócios entraram. É só o time melhorar um pouquinho que a galera vem. Por isso que a gente pergunta ao presidente Salgado e àqueles que estão ao lado dele: faça time competitivo. Com time competitivo, a torcida vem. Pode ter certeza disso. E já, o último bloco do News. Mas antes eu quero dar uma informação para vocês. Você já comprou na Gigante da Colina? Olha, a Gigante da Colina vai ser ponto de venda, ponto de troca do seu ingresso para o jogo de domingo contra o Botafogo. A gente vai falar disso no próximo bloco. Mas agora curte então o recadinho da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina em 3 lojas: no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama na Gigante da Colina. E para concluir esse AVNews hoje recheado, como você gosta, né? Você sempre quer saber. Eu quero dar 2 informações, uma sobre venda de ingressos. O Vasco divulgou hoje, porque tinha que divulgar, apesar que depende muito do jogo de amanhã, a venda dos ingressos para a partida de domingo contra o Botafogo em São Januário. A maior carga, 20.000 ingressos à disposição. Somente o setor VIP, aquele ali na ferradura, mais próximo da Social, que ainda está em obra, está inativo, não será disponibilizado. As vendas começaram hoje, como eu disse, 1.000 ingressos para a torcida visitante, a torcida do Botafogo, ingresso a partir de R$12 para o sócio. Valor cheio de arquibancada 40, valor cheio para a social R$100. E o futebol feminino do Vasco hoje teve seu primeiro revés, perdeu por 3-0 em Laranjeiras. Você está vendo fotos aí para o Fluminense. 3-0, o Vasco que vinha de uma vitória nos pênaltis sobre o Flamengo, perdeu hoje para o Fluminense em Laranjeiras. Agora a hora do abraço. E olha, a hora do abraço hoje eu vou até me virar aqui, porque eu recebi hoje do meu amigo Vinícius as mostardas Dádiva. Tá aqui, ó, cacauana, maravilhosa. A gente tem aqui a Balsâmico, também espetacular. Tem outra aqui, ó, a Brasilis. Tô com todas aqui na minha casa, foi entregue pelo Vinícius. Muito obrigado, Vinícius. A Baviera, vou provar todas, porque eu gosto de, além de comer, de cozinhar. Mostarda e mel, maravilhosa. E também a tradicional mostarda Dijon. Você pode comprar pelo Instagram da Dádiva. Entre lá e você vai ter todas as informações. O Instagram está aqui embaixo, o telefone também está aqui embaixo, para você comprar as deliciosas mostardas artesanais Dádiva. Quero mandar um abraço ao filho do Emerson Rocha. Que vergonha. Fiz aniversário segunda-feira, eu não mandei um abraço pro Dante. Dante, um beijo, meu querido. Um beijo também pro querido Rui Guilherme, grande Rui Guilherme, meu amigo B.O., bola de ouro, parceiro de muitas batalhas na Super Rádio Tupi. Grande abraço, querido Rui Guilherme. Ao Thiago Toches, jornalista que cobre o dia a dia do Vasco, fez ontem 43 anos, um grande abraço ao Thiago Toches. E você está vendo fotos aí do Aldir. Aldir ganhou a camisa da 1xBet, veio aqui na minha casa para receber, tirou essas fotos legais. Grande Aldir, muito obrigado pelo carinho. E tem um de vocês, eu não sei o nome, que ainda não mandou o endereço. Mande para cá. Eu vou entregar para os outros 2 e tô dependendo aí do quarto. É só ver a live de segunda-feira para ver o nome direitinho. Entre em contato com a gente para a gente poder mandar a camisa da 1xBet. E no final desse mês tem novamente sorteio da camisa oficial do Vasco da Gama, oferecimento da 1xBet. Manda pra cá o seu print e você vai poder concorrer. Amanhã tem Acorda Vascaínos com Emerson Rocha, a partir de 7 da manhã no canal AV+. Às 10 da manhã tem o Bom Dia Gigante, também com Emerson Rocha, aí aqui no canal Atenção Vascaínos. E às 18h15, você ainda tem esperança? Você ainda acredita? Vamos lá!
enquanto bateram o coração aqui dentro, fazendo aí uma mudança na tradicional frase do eterno presidente Ciro Aranha, o Vasco será imortal. Enquanto há vida, há esperança. Eu mostrei no início, resultados podem acontecer, mas depende muito do Vasco. Vamos torcer, amanhã eu conto com você aqui. E conto também você curtindo as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.